Pela última vez na Série B, um pré-jogo. E espero que não voltemos a fazer jogos como esses num espaço curto de tempo, mas fato é que cumprimos nossa missão, voltamos para a Série A. Saudade zero desse ano que passou. Vamos por mais, que 2025 seja muito melhor. Mas antes de terminar esse ano, temos um último compromisso. E temos aí um jogo que não vale absolutamente nada para a gente, vale muito para o esporte, mas tem ali alguns elementos interessantes que a gente pode acompanhar. Não são muitos, é verdade. O Santos vai aí com um time bem alternativo, mas é a chance que a gente tem de ver esses meninos jogarem. Né? O que a gente ficou pedindo o ano inteiro para o Carille, ele simplesmente ignorou devido à sua alergia a usar a base. Talvez o Leandro Zago faça nesse jogo de agora, ou pelo menos a gente espera que faça, e coloque aí um time que crie algum interesse para esse jogo. A real é que amanhã, 6h30 da tarde, vai ter pouca gente super ansioso por esse jogo se você não torce para o esporte. Então, vamos ver se pelo menos pela escalação e pelos relacionados do jogo, a gente tem alguma novidade. Falei no vídeo de ontem sobre a saída do Juliano e tem mais gente vindo por aí. Hoje já se fala que talvez o Schmidt seja um dos que possam também deixar o time daquela lista de jogadores lesionados que não viajaram para Recife. Então, a gente tem um pré-jogo aí muito interessante. Mas, antes de avançar para os relacionados e para a possível escalação, e também uma sugestão minha de escalação para esse jogo, eu peço para você se inscrever, dar o like, comentar, me diz o que você achou desse ano do Santos, o que você achou dessa escalação que a gente vai ver daqui a pouquinho também, o que você tem de expectativa para 2025. Não temos ainda nada definido, o que é preocupante em termos de planejamento, mas sabemos que Santos e planejamento são palavras que são difíceis de ver na mesma frase. De qualquer maneira, amanhã temos um jogo fora de casa. Vou confessar para vocês que era o jogo que mais me preocupava. Eu tinha alguns pensamentos ali de que o Santos poderia chegar nessa rodada de amanhã ainda precisando de pontos, fosse um empate ou mesmo uma vitória, e que aí o negócio podia enroscar bem para o nosso lado. Graças a Deus isso não aconteceu, o Santos conseguiu a sua pontuação antes, conseguiu até o título da Série B antes do que essa rodada final, então isso deixa o jogo muito mais leve para os lados de Vila Belmiro. Mas, mesmo assim, ficou aquele gostinho amargo que ainda não passou, né? O jogo com o CRB realmente é impressionante, né? Deixa aquela mágoa, né? E deixa aquela marca de puta, como esse elenco judiou do Santista ao longo do ano inteiro e como a gente não quer muito desses caras que a gente tinha ali como uma espinha dorsal desse ano, né? Como eles não passaram a não servir mais pro ano que vem, né? O Juliano é um bom exemplo disso, um cara que entregou bem no ano, que poderia ser útil no ano que vem, mas, cara, a postura, o comportamento mataram a continuidade dele no Santos. Não à toa ele já está em processo de rescisão. Mas falamos de quem fica e falamos do que vamos ter a partir de amanhã em campo. Então, vamos para o campinho? Primeiro aí com os relacionados de escalação, para ser bem rápido, né? Então, assim, na parte de goleiros não temos lá tantas novidades. O Brazão, o Diógenes e o Renan que vai aí para viajar, né? Deve gostar das praias de Recife, vai poder aproveitar. Na zaga, como o Gil ficou fora, o João Basso e o Lom Pérez se juntam ao Samuel, que é menino da base também, para relacionado. E aí você vai ver que poderia ser assim o ano inteiro. A escalação do Santos poderia ser preenchida com meninos da base em todas as posições e não foi feito. Foi um ano jogado fora mesmo, né? Nas laterais, Rainer, Sherman, Rodrigo Ferreira e Souza. Ah, na volância, vamos dizer assim, note como a gente tem um número grande, né, de volantes e muitos deles de qualidade duvidável, a começar pelo Alisson. Aí temos o Pituca, o Rian, o Sandri, o Rincon e o Balieiro. Eu vou confessar para vocês que ver o Balieiro relacionado 2 jogos seguidos me causa um certo sentimento ruim, porque eu não esperava ver mais o Balieiro sendo relacionado com a camisa do Santos, correndo o risco de poder entrar num jogo. Não acho que vai ser o caso amanhã. Acho que dificilmente o Balieiro entre em campo, deve estar aí para ganhar né, a caixinha de fim de ano. Te deve provavelmente seguir aí com 3 volantes, né, para jogar fora de casa. E eu até nem culpo aí o Zago por isso, tá? Porque o primeiro jogo do cara
no time profissional, uma semana para treinar, um elenco tudo desconfigurado. Eu não esperava que ele fosse meter o louco e querer jogar o time para frente, jogando fora de casa contra um adversário que quer jogo. Então, não vou criticá-lo por ser mais conservador no esquema, mas acho que é um cara que sim tem boas ideias e poderia, num médio prazo aí, fazer um trabalho interessante também. Nas meias, parece ter dois, mas só tem um, né? A gente só tem o Miguelito de meia, porque o Patrick dificilmente vai entrar nesse jogo. Me surpreenderia, né? Assim como surpreenderia a todos nós em qualquer outra rodada da Série B, que o Patrick entre em campo, né? E a gente tem nas pontas ali, nossa, de uma época que a gente tinha Pedrinho, Billy Arce, Guilherme, Otero, Laquintana. Agora sobraram só o Laquintana e o Otero, né? O Billy Arce, que tinha a chance de jogar essa partida aí, acabou ficando fora por lesão também, tá dentro daquela lista que até falei no vídeo passado de jogadores que não foram relacionados. E na frente, novidades: o Guilherme Lima, que é jogador da base, o Luca Meireles, que esteve no último jogo, e o Wendel Silva, que está aí até tendo seu nome envolvido numa potencial negociação do Jair e ele sendo moeda de troca ou parte do pagamento do Jair. E já me adianto, não vale, tá? Jogador que fez 3 gols na Série B e não foi uma sumidade dentro da competição, não tem condições de ser. Não tem condições de valer 3 milhões de euros, como é o que eles estão falando, de euros ou de dólares, não vou lembrar agora, e não tem condição de ser desmonetizar a venda do Jair. O Jair é um baita zagueiro, né? Não vai jogar porque também está na lista dos recuperáveis, né? Do departamento médico, mas de qualquer maneira, o Wendel poderia sim fazer parte desse elenco, não fosse a parte financeira, né? Então, para o jogo, o que vamos dentro de campo é o seguinte, né? O Brasão, aí depois a gente tem o João Basso e o Luan Pérez como os zagueiros. Nas verificações que eu fiz dos diversos portais que deram o provável time, tem muita gente que fala que o Rainer vai ser o lateral direito e o Souza o lateral esquerdo, né? Nem preciso falar que me decepcionaria muito se o Zago colocasse o Rainer na direita, né? Não é o meu preferido, iria com o JP Sherman sem sombra de dúvida, até por ser o último jogo. Aí no meio-campo foi o que eu comentei, né? Um triângulo ali de volantes, né? Com o Rincon na base dele, que volta aí depois da data FIFA. O Sandri pela direita e o Pituca pela esquerda. Eu acho que assim, numa formação com 3 volantes, a gente deveria ter um meia centralizado, né? E jogar um pouquinho mais com jogadores de velocidade à frente. Não é o que ele optou. Eu entendo ele não querer fazer uma formação super ofensiva jogando fora de casa, mas essa formação também impede um pouco o Santos de criar muitos contra-ataques, que seria uma possibilidade do Santos conseguir alguma coisa lá em Recife. Mas, apesar de parecer que a gente está indo num 4-3-3, minha leitura aí é que o Santos vai se comportar muito mais num 4-3-2-1, com o Otero e o Miguelito, que são os dois mais avançados, como meias vindo por dentro. E aí, o Wendel Silva como referência no campo de ataque. Assim, eu acho que esse time a gente poderia ter visto mais vezes. O que me pega aí de oportunidades que eu gostaria de ver, se fosse possível, e não vi, né? Eu acho que o Santos poderia, se tivesse à disposição, né, ir com um time com o Jair na zaga, ter o Ryan no time, ver o Biliarce, ter o Yusufa no comando do ataque, eu acho que não faria mal para ninguém, mas todos alguns jogadores não foram relacionados por lesão ou porque não estavam disponíveis com relação a datas ali mesmo, né? Por exemplo, jogadores da base talvez não tenham alguns relacionados, esse tipo de coisa. Se fosse eu, o técnico, com tudo à disposição, né, o que eu tentaria fazer, né? Eu jogaria ali com um time que seria, né? Eu coloquei até errado aqui, mas seria o Brasão, o Jair e o Luan Pérez na base da zaga, o Sherman na direita, o Souza na esquerda, o Pituca de primeiro volante, que foi uma coisa que a gente não viu ao longo do ano e onde ele vai muito bem. Para não mexer no esquema tático que ele fez, né? Que o Zago montou, eu manteria o Sandri pela direita e o Rian pela esquerda, daria chance para ele jogar mesmo uns minutos bons aí no profissional, para a gente entender um pouco qual é o potencial. E jogaria para frente o Miguel, aberto pela direita, com o Matheus Xavier aberto pela esquerda. O Matheus Xavier é aquele jogador que entrou no jogo contra a Chapecoense, se eu não estou enganado, que o Santos ganha de 1-0 no último lance do jogo, o gol do Bigode. E ele que entra, só que ele entra pela direita, porque o Carille é avesso a colocar meninos e quando ele coloca na posição que o cara nunca jogou. Mesmo assim, é do Matheus Xavier a jogada do lance que sai o escanteio.
e a partir do escanteio o Souza cruza no primeiro pau e o Bigode faz o gol. E colocaria o Luca Meirelles no comando de ataque. Você poderia montar esse time de outras 10 formas diferentes, né? Mas eu acho que seria uma possibilidade real de testar esses moleques. É um time praticamente sub-20, vai, com exceção aí do Pituca e do Luan Pérez, né? Se você for olhar, mas, né, um sub-23, sub-20 é muito, né? Um sub-23, mas seria uma possibilidade. É uma chance de você colocar um time ali um pouco mais leve, um time com mais velocidade, um time que está afim de jogar. Porque o grande ponto dessa partida com o esporte não é se você vai para frente, se você joga mais recuado, se você vai querer jogar no contra-ataque. É que ninguém tem motivação para nada nesse jogo do lado do Santos. Então, não levar uma piaba grande do esporte já é uma coisa interessante, porque o Santos não tem interesse nenhum no jogo. Basta ver o jogo do CRB. Esse elenco sem interesse é um time de Série C. Esse elenco motivado é um time competitivo na Série B. Por isso que estamos falando de uma reformulação tão grande, porque esses caras não conseguem jogar em alto nível na Série A. Eu teria feito uma movimentação para colocar mais meninos em campo, né? Teria tentado ali algumas outras possibilidades. Poderia até, sei lá, jogar com Rian e Sandri com volantes, subir o Bernardo com o Miguel na meia e o Xavier e o Meirelles na frente, né? É engraçado que os sobrenomes dos jogadores da base parecem um grupo de advogados, né? Nós temos ali à frente o Xavier e o Meirelles, né? Mas estranho, mas enfim, tempos atuais onde você tem números fixos, o que eu não gosto, tanto que nessa escalação aí eu coloco os números tradicionais de 1 a 11, né, e nomes duplos, né? Quase todos os jogadores hoje em dia têm dois nomes, né? É o Matheus Xavier, é o Luca Meirelles, é o Miguelito Terceiros, né? Um ou outro aqui não tem sobrenome, mas enfim, esse é o Santos que vai a Recife enfrentar o Sport na última rodada da Série B. Finalmente chegamos na última rodada da Série B, graças a Deus classificados e campeões. Vamos ver como é que se comporta esse time. Volto no pós-jogo, né, para poder avaliar como que vai ser o comportamento desses jogadores, até mesmo o comportamento do Zago, seja à beira do campo, seja também na coletiva, se ele estiver lá para falar sobre o jogo. Espero que ele faça de verdade uma boa partida. Não creio numa vitória, creio aí em alguma coisa como um empate, mas de qualquer maneira é interessante de ver esses meninos jogarem. Poderíamos ter usado muito mais a gestão Carille impediu que a gente fosse um pouco mais feliz nessa Série B. De qualquer maneira, sorte ao Santos. Espero que vença, porque se o Santos vence, o Sport não sobe, nada contra o Sport, mas tudo contra o Lucas Lima. Então eu espero que amanhã ele fique com mais essa na bagagem e fique mais um ano na Série B também. Beleza? Tô de volta no pós-jogo. Não esquece de dar o like, de se inscrever e também de comentar o que você acha tanto da relação de jogadores que vão a campo amanhã, como essa aí que eu sugeri agora há pouco. Beleza? A gente se vê no pós-jogo. Um abraço, tchau.